Olá pessoal, eu sou a professora Eleomar, sejam todos bem-vindos à nossa nova videoaula com o título Educação Continuada. Nessa aula nós veremos a definição de educação continuada, as diferenças entre educação continuada e educação permanente, a importância da educação continuada e, por fim, as nossas referências. De acordo com o nosso amado Paulo Freire, o homem deve ser sujeito de sua própria educação, não pode ser objeto dela. E aí, ele continua dizendo que para a atuação como agente de mudanças, esse sujeito, esse trabalhador, precisa ser considerado como aquele sujeito da aprendizagem, um sujeito ativo e apto a aprender. Apto a aprender, tem que estar aberto ao aprendizado, né? Aprender a fazer, aprender a conviver com as pessoas, aprender a ser um indivíduo melhor, um ser educado. E com isso, esse sujeito estará contribuindo com a construção de um sistema de saúde público que seja de fato democrático e participativo. Gente, a educação não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também é o processo para promover os sujeitos do conhecimento e das experiências culturais, científicas, morais e adaptativas, que os tornam aptos a atuar no meio social, mundial e planetário. Ou seja, esse sujeito depende da união dos saberes. Por isso nós trouxemos essa frase que eu achei maravilhosa, que a formação do ser humano é do tamanho da vida, ou seja, nós nunca deixamos de aprender, nós vamos aprender a vida inteira. E essa formação do indivíduo transcorre toda a vida, toda a vida profissional, dentro e fora dos ambientes de trabalho, nos processos formais de ensino e nas relações com o outro. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ao longo do tempo várias estratégias e políticas voltadas para a adequação da formação e qualificação de seus trabalhadores. Isso tudo é pautado na necessidade de saúde da população e norteado pelo desenvolvimento do SUS. A educação continuada, ela engloba todas as atividades de ensino após o curso de graduação, ou seja, depois que você finaliza a faculdade, e essa educação continuada tem a finalidade mais restrita de atualização desse sujeito, de aquisição de novas informações ou atividades de duração definida e usando metodologias tradicionais. Bem, a definição de educação continuada é o conjunto de experiências que se seguem à formação inicial e que permitem ao indivíduo manter, aumentar ou melhorar sua competência para que ele seja compatível com o desenvolvimento de suas responsabilidades profissionais. Então, gente, essa educação continuada, ela objetiva aprimorar uma técnica ou aprimorar um conhecimento já adquirido, tá? Enquanto a técnica, eu vou dar um exemplo aqui, Como que seria esse aprimoramento dessa técnica? Por exemplo, você vai realizar a vacinação. Só que aí houve mudança nesse esquema da vacina, O que acontece? Você tem que aprimorar essas técnicas, tem que fazer novas atualizações. E aí, isso seria essa educação continuada relacionada à técnica, tá? Bom, essa educação continuada, ela pode ser realizada por meio de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou seja, aquilo que você realiza após a graduação, tá? Bem, também cursos que você realiza depois que você fez a faculdade, palestras, que você assiste, aperfeiçoamento técnico, como nós colocamos aqui o exemplo do esquema de vacinação, outras atividades que você realiza depois da faculdade, tá? Treinamentos, enfim. Bom, já deu para perceber que a educação continuada, ela é muito importante. De acordo com Castilho e colaboradores, num estudo realizado em 2000,
Ele diz para a gente que a educação continuada dos recursos humanos, né, merece atenção crescente, que há uma necessidade de preparar essas pessoas para enfrentarem as mudanças e os novos desafios. Isso ele vai ter que conciliar as demandas de desenvolvimento dessa pessoa, né, as demandas do desenvolvimento em relação ao grupo e também com a organização e a sociedade, o meio do qual ele convive, do meio do qual ele vive. Continuando então, é um conjunto de práticas educacionais planejadas no sentido de promover oportunidades de desenvolvimento desse funcionário, desse indivíduo, né, com a finalidade de ajudá-lo a atuar de forma mais efetiva e mais eficaz na sua profissão. Bem, a educação continuada, ela difere da educação em serviço, no sentido de que a educação em serviço, ela privilegia o profissional e não apenas os interesses institucionais. A ideia é que os benefícios gerados de forma individual tornem essas pessoas mais satisfeitas, mais motivadas e com mais conhecimentos, e que tudo isso retorne para a instituição na qual esse indivíduo está inserido. Existem diferenças bem importantes em relação à educação continuada e educação permanente. Porém, essas diferenças de concepções são fáceis de perceber, porém, a formação disso causa muita confusão na prática. Pode-se dizer que a educação continuada, na verdade, ela está contida na educação permanente, mas não significa que ela seja perene, contínua, como o nome sugere. Na verdade, é algo que continua a acontecer após a formação do sujeito, simplesmente isso. Então, vamos lá para as diferenças. Na continuada, nós temos um público uniprofissional e na permanente nós temos multiprofissões, né? Inseridas aí nessa educação. O enfoque da primeira são os temas de especialidades e o da segunda é a prática institucionalizada. O objetivo principal da educação continuada é a atualização técnico-científica e da permanente é a transformação das práticas técnicas e sociais. O período delas, na continuada, essa formação é esporádica, mas na educação permanente é contínuo essa educação. O método do primeiro é pedagogia da transmissão e do segundo, essa pedagogia é centrada na resolução de problemas. Então, no primeiro, aquela pedagogia tradicional, né? E no segundo é voltado para essa resolução de problemas. Você tem um problema e você realiza essa formação diretamente voltado para a solução daquele problema. Bom, os resultados, o primeiro é a apropriação dessa informação e no segundo, na permanente, é a realização de mudanças necessárias no decorrer, né, dessa instituição. Pessoal, essas são as nossas referências. Muito obrigada e até a próxima videoaula.